Olá, saudações a todos, eu sou o professor Lester e mais uma vez falando sobre negociação, a pergunta de hoje é: você sabe o momento adequado para interromper uma negociação? Sim, porque muitas das vezes a gente está vendo que aquela negociação está indo por um caminho que não vai dar em nada. A gente tem que ter a percepção de como e a que momento a gente interrompe essa negociação. E é justamente sobre isso que a gente vai falar um pouquinho mais hoje. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais esse capítulo da nossa jornada do conhecimento de gestão e de empreendedorismo. Hoje falando mais uma vez sobre negociação. E a gente vai explorar daqui para frente um tema que é vital. Você sabe qual é a hora certa para interromper uma negociação? Sim, porque muitas vezes a gente insiste em alcançar um acordo a todo custo, custe o que custar. Mas será que isso é sempre a melhor abordagem que a gente tem para aquele momento? Será que aquela conversa, será que aquele acordo que a gente vai forçar uma barra, ele vai ser o mais adequado, não só para mim, mas para ambos os lados? Esse é o questionamento que a gente tem que fazer e a gente tem que começar a perceber qual o momento certo para parar. E aí eu peço que vocês fiquem conosco a partir de agora para aprender a avaliar as suas capacidades numa mesa de negociação, aprimorar qual a sua melhor alternativa naquela discussão que está sendo feita, ou seja, lembra que a gente já falou sobre flexibilidade numa discussão, então tem que avaliar a sua melhor alternativa e, acima de tudo, saber quando é hora de parar e dar um passo atrás. Afinal, a informação que a gente absorve, a informação que a gente levanta durante uma reunião é realmente o maior poder que a gente tem numa negociação. Então, a partir de agora, a gente vai contar mais uma fábula, onde eu peço que vocês prestem atenção e tentem identificar os 3 pontos principais para que a gente possa discutir de uma forma mais profunda logo depois. Então, a nossa fábula de hoje é sobre a jornada da comunidade florestal. E era nas profundezas de uma floresta onde vivia realmente uma comunidade de animais. Eles estavam, em todo caso, enfrentando uma escassez de alimento e todo mundo sabe, com escassez de alimento, a tensão vai aumentando e as brigas começam a aparecer. O leão, a águia e a coruja representavam os diferentes grupos da floresta. Cada um desses grupos com as suas próprias prioridades, cada um querendo as suas coisas e achando que era mais importante que a dos outros. O leão, por exemplo, ele queria caçar as presas que fossem grandes, porque ele precisa de mais alimento. Enquanto isso, a águia já preferia os peixes. E a coruja, por outro lado, completamente diferente, buscava sempre os pequenos roedores que ficavam ali na floresta. Inicialmente, eles tentaram negociar uma divisão que fosse justa ali da floresta, mas as diferenças, como a gente pôde perceber agora há pouco, eram realmente muito profundas e muito grandes. Não se conseguia chegar a um acordo. Mas com o tempo, eles mesmos foram percebendo que, embora as suas melhores alternativas fossem importantes, ou seja, cada um vê o seu lado, era muito importante, nenhuma dessas alternativas era realmente forte o suficiente para forçar um acordo que todo mundo saísse feliz, todo mundo saísse contente, principalmente comprometido em realizar no final. Daí eles reconheceram que a informação era crucial. Ou seja, se eles compartilhassem o conhecimento sobre a localização de todas as presas, dos peixes e dos roedores que existiam naquela floresta, todo mundo podia sair ganhando, somente com o compartilhamento dessas informações. E aí os animais, agora cientes das suas melhores alternativas e principalmente o poder que essa cooperação que eles tinham de um passar a informação para o outro, eles decidiram trabalhar juntos em prol desse bem maior, desse monitoramento dos locais onde existiam as presas para cada um deles. Eles compartilharam essas informações, caçaram juntos naquela mesma floresta e a partir daí a floresta começou a florescer e começou a se desenvolver novamente. A informação e o entendimento das melhores alternativas de cada um deles levaram realmente a um acordo que fosse benéfico para todo mundo. E é aí que a gente chega à conclusão que, em se conversando, em focando nas melhores alternativas, porém na complementariedade de cada uma delas, a gente pode, numa mesa de negociação,
sair todo mundo feliz, apesar de que, num primeiro momento, aparentemente fosse incompatível. Então, baseado nessa fábula que eu acabei de contar para vocês, vocês conseguiram identificar os 3 pontos principais? Então, o primeiro deles é: conheça a sua melhor alternativa. Quando você entra numa mesa de negociação, você tem que saber qual a sua melhor alternativa, justamente para negociar em prol dela. Mas também, por outro lado, você tem que reconhecer todas as suas limitações. Não adianta você ser extremamente incisivo em uma alternativa, mas sem saber o outro lado, ou seja, as suas limitações que você não vai conseguir executar. O segundo ponto, fundamental, é trabalhar com as melhores alternativas de todos aqueles que estão negociando. Ou seja, não basta só eu saber a minha para tentar impor essa alternativa para os outros. Eu tenho que conhecer a de todos eles, principalmente para, em conhecendo, tentar achar um acordo que seja benéfico para todo mundo. E para isso é essencial que a gente trabalhe em conjunto e principalmente em prol do bem comum, para que todos saiam felizes da mesa de negociação. E, finalmente, o terceiro ponto que eu trago dessa fábula aqui é: esteja pronto para se retirar. Assim como os animais estavam prontos para se retirar antes de chegar num acordo, porque eles entenderam que insistir fielmente na posição que cada um deles tinha, ou seja, naquela posição individual deles mesmos, era ineficaz e não ia chegar a lugar nenhum. Então eles estavam realmente dispostos a se retirar para buscar um acordo mais satisfatório. O que aconteceu é que, no final das contas, não precisou que eles se retirassem, eles conseguiram renegociar e chegar a um acordo que era bom para todo mundo. Então, depois de tudo isso que eu comentei, dos 3 pontos que eu identifiquei, vocês identificaram algum extra que eu tenha deixado passar? Ou pior, vocês discordaram de algum desses que eu acabei comentando? Por favor, comenta aqui e acrescenta conhecimento para o nosso canal. Coloca nos comentários para que outras pessoas possam ter acesso a isso e que a gente possa enriquecer cada vez mais o conhecimento que a gente tenta passar por meio desse canal. Eu vou analisar cada um dos comentários e responder a cada um de vocês, agradecendo principalmente por fazer parte dessa nossa comunidade. Então, essa daí foi rapidinha mais uma vez, né? Se você ainda não assistiu às anteriores, volta lá e assiste cada uma das lições, cada um desses conhecimentos que a gente passou anteriormente. Não esquece de complementar, de comentar, de curtir e principalmente de compartilhar com as outras pessoas. Se você já fez tudo isso, aguarde as próximas. Toda semana a gente vai estar liberando pelo menos uma fábula dessa. Você não perde por esperar. Vamos para as próximas fábulas. Vocês são fundamentais para o crescimento desse nosso canal. Eu preciso de cada um de vocês e, principalmente, que cada um de vocês faça chegar esse conhecimento àquelas pessoas que precisam. Mais uma vez, muito obrigado. Agradeço a cada um de vocês. Vamos aguardar a próxima fábula.